Como não tem onde reclamar aqui, apesar de ter onde reclamar, você reclama, mas infelizmente parece que as coisas não mudam. Um jovem aqui da capital criou um site para que os passageiros consigam pelo menos desabafar. Bom, vamos lá? Nós pedimos ao nosso repórter Garcia Júnior para acompanhar isso daí. Vamos lá saber como é que estão os usuários. Estão satisfeitos? Eu duvido. Balança aí. Linha 9209. Realmente é demorado esse ônibus? Não, eu pelo menos eu pego ele tem pouco tempo, mas eu peguei o horário dele, né? E como é no final, ele passa de meia hora, né? Esse de meia hora aí, assim, você levantou as sobrancelhas, quer dizer o quê? Demora. Demora um pouquinho? Demora. Por que você acha que demora? Olha, por causa do bairro, eu acho que aqui não tem tanta necessidade. E o que dizer da 2004? 2004 não pego ele nunca mais na minha vida. Nunca? Nunca mais. Qualquer horário que você pegar ele tá cheio. É E ruim, demora então? pra caramba. Ah, tem isso? Tem. Superlotação? Superlotação e horário complicado. O senhor comprou um carro, é isso? Pra fugir do ônibus, né? Nem se te pagar muito bem pra você andar no 2004, você não anda? Nunca mais na minha vida. É? Nunca mais. Ele achou que era 2004, tava aqui atrás, mas não é. Não. Ficou com a cara de assustado. Eu tenho que pegar Esse um aqui é ônibus outra, pra 40 fora. e 34. Calma. Eu senti que o senhor, assim, tem palpitações, né? O senhor tem pavor desse ônibus, então. 2004, qualquer ônibus em Belo Horizonte eu tenho pavor qualquer dele. um, então. Qualquer ônibus. Entre as duas linhas coletivas está Luiz Felipe, que não vacila ao responder. Circular de carro por aí não é tua praia, né? Não. Eu gosto de andar de ônibus. Eu acho que é bem melhor andar de ônibus do que andar de carro hoje em dia. É melhor, então. Eu acho. Será que é por isso que ele está cheio de cabelos brancos? 9209 é a linha Gutierrez Sagrada Família, está chegando agora no ponto final. E é exatamente essa linha, o 9209, é o motivo de desgosto do Luiz Felipe. Ou eu tô errado? Eu não tô errado, né? Na verdade, o 9209 foi a gota d'água pra eu Se desabafar, né? Exatamente. Tipo, É isso? Você decidiu assim, eu tenho que colocar pra fora. Exatamente. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: no dia que eu tive o problema, o ônibus demorou 1 hora pra passar, porque provavelmente um desses ônibus de meia hora não passou. E isso é Deu comum, cano. Isso é comum final de semana, dia atípico e tal. E eu falei, pô, não é só essa linha que eu tenho problema, eu tenho problema num monte de linha, tava na hora de reclamar. Espera, segura. Mais adiante, você vai entender ainda melhor a relação dele com essa história toda. Por enquanto, tome reclamação. Você tem me dizer dessa linha de ônibus? Olha, eu acredito que poderia melhorar um pouquinho mais. Eu acredito que as pessoas às vezes não pegam ônibus porque tem que andar daqui até ali para pegar outro ônibus. Mas nós que dependemos dessa condução, temos que estar sempre no horário. Você viu que eu tô suado, né? Tá, eu reparei. Isso exatamente. Só morro, desce, corre para pegar o ônibus das 9, depois só às 9h30, depois só às 10. Você costuma atrasar, não precisa correr tanto. Preciso pela profissão, pelo trabalho, né, o compromisso que a gente tem de chegar ao centro, essas coisas todas, né? E o problema, isso eu entendo, porque eu sou solidário a vocês, sempre sobra pro motorista ou pro cobrador pra ouvir reclamação, não é isso que acontece? Verdade. E a culpa não é de vocês, né? Certeza. Vocês tentam explicar isso pro passageiro? Gente, se acontece algum atraso, a culpa não é nossa, tem isso. Como é que funciona? Tem muito isso. Eles acham que a culpa sempre é nossa, mas não adianta falar. Nós estamos à frente, eles vão reclamar com nós. Não tem jeito. A linha de frente sofre com isso, né? Com certeza. Mas pelo menos sai um bom dia, um boa tarde, um boa noite, assim. É, às vezes. De vez em quando, né? Como é que vai? Tudo bom? Beleza? O ônibus tá no horário? Tá, né? Sossegado? Sossegado. Se tiver que reclamar, não reclame com ela, tá? Não. A culpa não é dela. Tudo beleza. E nem do Cardoso motorista. Beleza? Eu vou te ajudar sim. Obrigada. O pessoal também poderia ter esse entendimento, né? Assim, discernimento. É vocês que são os responsáveis por tudo. É verdade. Pois é, o Luiz Felipe, ao invés de pagar pau pro cobrador ou motorista, ficar lamentando com outros usuários, foi além. Criou um site onde o usuário pode criticar o transporte público. Aí você pensa, mas na página da BH Trans tem um canal desse. Eu sempre reclamava no site da BH Trans e nunca conseguia. Eu sempre recebia uma resposta padrão. Aquela resposta que eles estavam analisando o problema e que não constataram nenhuma irregularidade.
e não dava em nada, continuava tudo da mesma forma. Então, eu conversando com outros usuários de ônibus, eu cheguei à conclusão, por que a gente não cria um site onde as reclamações são públicas? E aí eu criei o Não Move, onde você posta uma reclamação, qualquer pessoa pode entrar lá, ver a sua reclamação, compartilhar ela nas redes sociais e tal. Então, é uma forma da gente deixar isso mais transparente. Só que no portal da BH Trans, você não tem acesso à reclamação dos outros usuários e muito menos dá para compartilhar o texto postado. Parece que não funciona como deveria. Na verdade, eles são ótimos ouvintes, mas péssimos em realizar. Porque não adianta nada você postar nada no site. Aparece uma solução em 30 mil que precisa. A ferramenta criada pelo Felipe é mais transparente. Nela, a campeã de reclamações é a linha 2004. Motorista, como é que vai? Tudo bom? Como é que é trabalhar na linha 2004? Bom, é normal, como todas as outras mesmo. Atrasa do mesmo jeito, né? O senhor ouve muita reclamação? Não, geralmente na parte de horário de pique tem reclamação. Caso contrário, não. Mas sempre sobra pro senhor, então pro cobrador, né? Normal, né? Isso é, como diz, né? Isso é normal você falar pra nós mesmo, né? Tá bom, muito obrigado, hein? Boa viagem pro senhor. Eu sei que a culpa não é sua. Eu sei. É uma linha movimentada essa aqui, né? Isso, muito. E o dia todo? O dia todo. O dia todo você ouvindo também ou não? Como é que é? Mais ou menos, cara. Né? Sobra pra vocês, né? Algumas vezes sobra. Dificilmente se ouve um elogio do ônibus que vai do Bandeirantes ao Pilar, passando pelo Olhos d'Água. Agora você tá indo sentado, tá tranquilo, né? Tá, agora tá, tranquilo. Agora? Agora. O horário de pico, como é que funciona isso aqui? Aí é ruim, é lotado e ainda tem o trânsito, né? Junta tudo, né? Junta tudo. O trânsito com o pessoal todo indo embora, voltando pra casa, tudo difícil. Me fala, que tipo de reclamação o pessoal... Só demora mesmo. Muito tempo assim? Mais ou menos. E você acha que é falta de interesse da concessionária em melhorar ou é por causa do trânsito? A maioria, eu acho que trânsito mesmo. É trânsito, né? Mesmo. Então o senhor entende essa parte então, né? É. Porque tem gente que coloca a culpa em todo mundo, né? Mas eu entendo também que o trânsito pode atrapalhar, né? Atrapalha, com certeza. Nos horários de pico, essa linha é muito cheia. Ela fica muito superlotada. Então, eu acho que falta um pouco de interesse da concessionária de aumentar o número de ônibus para evitar esse tipo de situação. Fica mais vazio, mais confortável, né? Sim. Porque num carro, por exemplo, todo mundo tem que ir sentado, né? Isso. No ônibus não tem isso, tem que ir sentado, tem que ir em pé, tem que ir equilibrando em cima dos outros, né? Exatamente. Estas reclamações poderiam ser feitas diretamente no site. Mas aí você pensa de novo, se a BH Trans não dá muitas respostas no site dela, vai responder em outro? Muita gente que tá postando no Não Move postou reclamação no site da BH Trans e ficou insatisfeito com o resultado. Até agora a gente não recebeu nenhuma resposta do site da BH Trans. E o usuário do transporte coletivo vai sofrendo. O pessoal reclama de barriga cheia ou não reclama com razão? Com certeza reclama com razão. Transporte público aqui de Belo Horizonte, ó, uma negação. A maioria das linhas que rodam aqui no centro estão sempre muito lotadas. E eu pego o ônibus o dia inteiro, porque eu tô na faculdade, cada hora eu tô no campus. Então, desde 2004, hoje que eu tô tentando só de pegar ele mais cedo, porque tá sempre lotado. E adianta reclamar? Não, de forma alguma. Se com essa linha de ônibus, vamos supor, tem 10 ônibus rodando, se tá dando para levar a população, para isso não é suficiente, porque nós não procurar nosso direito, entendeu? O dia que nós, vamos supor, reunir todo mundo, falar, negociando, bater de frente para melhoria, para negociação para nós, eu tenho certeza que vai melhorar. Quando nós estamos aceitando, hein? Então assim, não pode desanimar no caso, então, não, é isso? Não, pode desanimar não, a gente tem que correr em frente do que a gente quer. Apenas lembrando, o Luiz Felipe não é intransigente. Assim como, pacientemente, espera por um ônibus, ele aguarda um retorno da BH Trans. Se a BH Trans tiver interesse, por exemplo, de responder as solicitações e reclamações dos usuários do Não Move, eu não vejo problema nenhum. Você está aberto, né, a isso? Eu estou aberto a isso. Tem que ver se eles têm interesse de fazer isso. É para colaborar com todo mundo, né? Exatamente. A ideia do site é resolver o problema, não é simplesmente mostrar o problema. Mostrar o problema a gente está mostrando. E a gente está vendo que, tipo, com 15 dias que o site está no ar, a gente está vendo que o problema é real. Só que a gente precisa resolver o problema. E resolver o problema depende da BH Trans.
Olha, a BH Trans informou que só responde aos questionamentos pelo site depois de fazer uma vistoria no local e que só usa os canais próprios de comunicação para fazer contato com os usuários. Ainda segundo a empresa, além do site, é possível reclamar pelo telefone 156 e nos plantões técnicos nas regionais.